estão bem? Amém. Glória a Deus. Amém. É uma alegria poder estar aqui. Estou muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar a palavra com vocês e também pelo privilégio de voltar a essa cidade maravilhosa, Brasília. A região de uma forma geral, né? Porque as cidades são muito próximas umas das outras e eu chamo de forma generalizada de Brasília, então me dá um desconto. Hoje à noite o assunto é, para mim, um assunto muito interessante. Eu acho que esse assunto ele é um divisor de águas no cristianismo e na vida das pessoas que se deparam com ele. O assunto hoje está relacionado ao conceito de predestinismo, tá? Eu sei que o termo bíblico que nós conhecemos mais talvez seja predestinação, e existe um conceito realmente bíblico para o que Paulo quer dizer com isso, quando ele fala sobre aquilo que nós conhecemos como predestinação. Essa palavra aparece no Novo Testamento, é usada unicamente por Paulo, tá? Antes que alguém pense que é uma coisa que todo mundo fala sobre ela, a Bíblia não fala sobre esse conceito que eu estou chamando de predestinismo, para tentar diferenciar, para ajudar a nossa compreensão. O predestinismo, essa ideia de um Deus totalitário, um déspota, um ser, aspas, soberano, que na verdade não é o conceito de soberania bíblica, porque a Bíblia fala sobre a soberania de Deus, mas uma coisa é Deus ser soberano nos padrões, nos termos da Bíblia, e outra coisa é você chamar Deus de soberano, e ao explicar o que isso significa, você dizer que Deus cria pessoas para mandá-las para o inferno, só para mostrar o poder que ele tem de fazer isso, de destinar pessoas desde a eternidade passada, antes mesmo delas nascerem. Deus estabelecer que uma vai nascer para ir para o inferno, que não tem como ela vai ser salva, é impossível ela ser salva, não faz parte dos eleitos, Jesus não morreu por ela, Deus não ama essa pessoa. É esse o conceito de soberania e de predestinação em alguns círculos cristãos, por mais que você ache curioso que algum crente tenha a coragem de acreditar nisso, mas tem crente que acredita exatamente assim. Uma coisa é você chamar Deus de soberano e explicar dessa forma, e outra coisa é você entender os padrões bíblicos para a soberania divina. Porque se a gente não entender os textos que falam sobre a responsabilidade que o homem tem, se a gente não entender que a Bíblia diz que Deus fez o homem uma duplicata em espécie da mesma categoria divina, se a gente não entender que o homem vai prestar contas diante de Deus, de toda a vida que ele viveu, se a gente não entender que o homem é este ser moral, capaz de fazer escolhas, de escolher pelo bem ou pelo mal, não tem sentido. Não tem sentido a gente continuar acreditando em Deus. Porque se a Bíblia diz que cada um de nós há de prestar contas diante de Deus pela vida que a gente viveu, se em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que é necessário que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que nós respondamos pelo bem ou pelo mal que nós tivermos praticado e feito por meio do nosso corpo, qual é o sentido de tudo que a palavra de Deus ensina? Porque se eu vivo da forma que vivo, porque Deus predeterminou que eu fosse como eu sou, se Ele estabeleceu que eu vivesse como eu vivo, que eu fizesse o que eu faço, porque Ele quis que fosse assim, e não há nada que fuja do seu controle de forma absoluta, no sentido totalitário, né? Esse controle exagerado que alguns colegas nossos chamam de soberania, mas que na verdade não é uma caricatura da verdadeira soberania bíblica. Isso é uma blasfêmia contra o caráter de Deus, para ser sincero com vocês, porque se fosse assim, se a vida que a gente vive exatamente porque Deus a determinou, tintim por tintim, do jeito que ela é, para que o esforço? Para que o evangelismo? Para que então se esforçar para receber um galardão? Afinal de contas, para que pregar o evangelho para quem está no mundo? Porque se quem está no mundo vive no mundo, porque Deus quis que eles vivessem no mundo, essas pessoas merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Se uma pessoa peca porque Deus quis que ela pecasse, se Deus fez esta pessoa nascer assim, e ela está predeterminada, antes mesmo dela nascer, para viver da forma que ela vive, para nunca receber Jesus, e para morrer, sem nunca se converter, uma pessoa dessa merece entrar no céu. Ela não deveria ir para o inferno, porque ela está fazendo exatamente tudo o que Deus quis que ela sempre fizesse. Não faz sentido, gente. Essa argumentação filosófica que os nossos colegas, que existem em alguns segmentos cristãos que vocês devem conhecer bem, talvez vocês tenham parentes que pensam assim, talvez vocês conheçam pregadores, livros que falem sobre esse tipo de coisa, mas isso não é de Deus, tá? Eu sei que estes nossos
irmãos que talvez até tenham nascido de novo de verdade, eu acredito na salvação desse pessoal, mas o problema é que estes nossos irmãos estão pegando versículos da Bíblia que eles parecem não entender, eles acham que entendem, mas na verdade tiram versículos de seus contextos, isolam a passagem, não observam o que o texto como um todo está realmente falando, pegam aquelas frases soltas, versículos soltos e fazem afirmações, asseverações absurdas que beiram a heresia, beiram a blasfêmia contra o caráter de Deus. É um absurdo você abrir a boca para dizer, não importa as palavras bonitas que a pessoa vai usar, porque eles sabem como criar novos termos e um linguajar que não assuste as pessoas. Eles mudam as palavras, né? Fazem firulas, enganam as pessoas que não têm muita noção do que é que eles estão falando. Mas o que eles realmente estão dizendo é que Deus não ama todo mundo, Jesus não morreu por todos, há pessoas a quem Deus quis que nascessem para viverem como pecadores, e no final da vida essas pessoas foram destinadas para ir para o inferno. Porque Deus, na cabeça deles, separa a humanidade entre os que Deus chama de eleitos e os que Deus chama de réprobos, os que são reprovados. Mas não é reprovado porque não fez por onde. Não é reprovado porque a pessoa não recebeu a graça, rejeitou Jesus, não quis a salvação. Ela é reprovada porque Deus a fez ser reprovada. E estes que são escolhidos não porque se arrependeram, não porque confessaram Jesus, não porque aceitaram o plano de salvação, mas é porque simplesmente antes mesmo delas nascerem, Deus determinou que elas seriam salvas. E isso é errado, é diabólico, tá, gente? Isso está errado. Esse conceito de pessoas eleitas não é bíblico. O que a Bíblia chama de eleição não tem absolutamente nada a ver com essa ideia de um determinismo, de um predestinismo divino. Como se Deus é quem decidisse quem vai ser salvo e quem não vai. Quem vai confessar Jesus e quem não vai. Quem vai ser eleito e quem não vai. Se você parar para pensar bem, todas as religiões pagãs, ou pelo menos grande parte delas, tem esse sentimento predestinista, determinista, fatalista, que é diabólico, que é uma blasfêmia ao caráter de Deus. O nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos foi revelado mais claramente por meio da vida humana que Jesus viveu, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Não faz. Cada um recebe o que merece. Deus pune, Deus disciplina, Deus mata, sim, mas não sem motivo. Lá em Romanos capítulo 13, vocês devem lembrar, é uma passagem que fala sobre a importância das autoridades. E lá o texto diz que as autoridades foram instituídas por Deus como representantes dele. E que estas autoridades não trazem a espada sem motivo. Claro que naquela época, o instrumento de estabelecimento da ordem nas mãos das autoridades eram as espadas, mas hoje nós temos o 762. O que é que eu estou querendo dizer? Naquela época eles usavam as espadas, hoje tem as armas de fogo. O objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo. Ah, Natan, mas assim também e os policiais corruptos? Eles prestarão contas diante de Deus. Não é porque existe policial corrupto que o papel do policial na sociedade, estabelecido por Deus, seja para fazer o que ele faz. Assim como um marido não deve bater na mulher, mas tem marido que bate, a posição de marido não foi criada para esse tipo de comportamento. Porque as posições de autoridade, nessa estrutura divinamente estabelecida, visam um propósito. Porque Deus não é Deus de confusão. Então tem que haver uma certa ordem, uma certa hierarquia. Por que Adão é o cabeça da mulher? Porque o mais antigo manda. Vocês podem dizer amém? Não é assim, Atlas? É o mais antigo, não mudou nada. Adão foi criado primeiro, né? Aí você, mas por que ele é o cabeça? Bom, se os dois vão se unir em um só corpo, qualquer coisa com duas cabeças é monstro. Tem que ter uma cabeça, mesmo que a mulher seja o pescoço, né? Então, assim, é uma questão de ordem. Para cada posição nessa estrutura de autoridade divinamente estabelecida, há uma função divina, mas há uma deturpação humana, inspirada por Satanás, diabólica. Então, quando eu falo sobre policiais trazerem as armas, que tem um objetivo divino, que tem um propósito divino por trás, eu estou falando sobre o mundo ideal e não do mundo real. Infelizmente, as coisas que às vezes a gente vê no dia a dia, nas experiências práticas, não são exatamente como Deus gostaria que fosse.
Agora, a gente não pode responsabilizar Deus pelos erros que são cometidos por pessoas que estão em posição de autoridade, quando deveriam refletir o caráter de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mas o fato é que o texto de Romanos 13 diz que as autoridades, e aí se inclui os policiais que trazem as suas espadas, suas pistolas, o texto diz, não trazem a espada sem motivo, ou seja, há um motivo, há um propósito. E diz, mas como são ministros de Deus, vingadores, ou seja, sim, Deus pune, Deus se vinga, Deus mata. Jesus disse, olha, vocês não têm que ter medo dos homens, porque eles matam o corpo e depois não sabem mais nem o que fazer. Vocês têm que ter medo é de Deus, que além de matar o corpo, ainda joga no inferno. Oh, glória! Amém, gente? Bom, o assunto não é sobre isso. Eu sei que aqui daria para a gente fazer um seminário de uma semana falando só sobre esse assunto, mas infelizmente eu sei que alguns de nós não consideram a severidade de Deus. A gente só pensa na bondade, mas em Romanos 11, 22 está escrito, é preciso que a gente considere a bondade e a severidade. E o inferno e lago de fogo, do qual a gente fala tanto, foram criados por Deus, e é Deus quem vai jogar lá as pessoas que merecem. Não é de forma arbitrária, não é porque Deus simplesmente é um menino mimado que faz o que quer, arbitrário, um déspota, um ser totalitário que manda e desmanda, só porque Ele é Deus. Não é assim que funciona. Todas as coisas que nós vemos na sociedade refletem o caráter de Deus. Tirando aí as deturpações por causa da natureza corrompida do homem depois da queda, mas tudo reflete o caráter de Deus. Os sentimentos dos pais no cuidado dos filhos, o amor e o cuidado de uns pelos outros, a relação do marido com a esposa, até mesmo as posições de autoridades na sociedade, que às vezes você está numa posição de autoridade, mas às vezes você está numa posição de submissão. De repente você é, sei lá, um sargento no quartel, e você tem autoridade sobre os outros, mas daqui a pouco você vai falar com um tenente e você agora é subalterno. Então isso muda o tempo todo. Na escola você é o professor, mas aí você vai para a rua, aí chega na rua, tem um guarda de trânsito que é o seu aluno. É ele agora quem está sobre você, né? Então essas posições elas mudam. E essa relação que a gente tem na vida reflete o caráter de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que todo o tipo de relacionamento, sentimento saudável reflete a natureza e o caráter de Deus. Sabemos que isso é verdade, porque o próprio Jesus dava a entender isso em muitas ocasiões, quando ele fazia comparações de semelhança entre coisas diferentes. Vocês devem lembrar, um dia ele curou uma pessoa, era um dia de sábado, os religiosos achando que não podia, que não era o dia certo, aquela coisa toda. Aí Jesus foi e disse, ora, se vocês virem um boi cair num buraco, for dia de sábado, vocês vão salvar o boi? Vocês vão tirar o bicho de lá de dentro, né? Vocês vão tirar o cavalo de cima do telhado? Não importa qual é o dia, não importa qual é a hora. Vocês vão, vocês cuidam, vocês se importam. Jesus não disse isso? Ou seja, ele quis mostrar que não há limites para se fazer o que é certo, para fazer o bem. Noutra ocasião ele disse, vocês que são maus, se um filho pedir pão, você não dá pedra, se ele pedir peixe, você não dá cobra, se ele pedir ovo, você não dá escorpião, vocês que são maus. Ele apela para o sentimento paterno dos pais, da mãe e do pai, para que a gente possa pensar sobre Deus. Ou seja, se o homem que é mau dá o que é bom, como é que Deus que é bom vai dar o que é mau? Não tem sentido. Amém, gente? Amém. Tem pai ruim? Tem. Tem pai que faz o que não deve com o filho? Tem. Mas o que a gente vai usar para pensar e meditar sobre o caráter de Deus não é a deturpação do normal que Deus criou. O que eu quero dizer é que se nós tivéssemos um pingo de juízo e observássemos até mesmo as leis dos relacionamentos sociais, dos relacionamentos interpessoais, as leis da natureza, se a gente observasse tudo o que foi estabelecido por Deus, tudo tem um pequeno elemento que reflete a natureza de Deus, o caráter de Deus. E se simplesmente observássemos as coisas que foram criadas desde que o mundo começou, porque elas refletem os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua divindade como o seu poder, a gente jamais cairia numa esparrela dessa de pensar que Deus cria um ser humano para jogar ele no inferno, para mostrar que ele tem poder para fazer isso. Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. É claro que existem muitos outros detalhes, mas qualquer pregação, mais eloquente ou menos eloquente,
com firulas ou sem firulas, tá? Com esse evangeliquez rebuscado dos seminários que tem por aí afora, ou numa linguagem mais popular e simples. O que quer que seja dito, que jogue, que coloque no coração das pessoas a ideia de que tudo está determinado, que eu não tenho condição de fazer nada para mudar a minha vida, de que o que eu vivo porque Deus determinou. Qualquer pregação que coloque esse sentimento no coração das pessoas, pode saber de uma coisa: não é de Deus. Não é de Deus. Muito pelo contrário. As Escrituras vivem conclamando, convocando, chamando, convidando as pessoas a aceitarem o apelo, a responderem positivamente, a confessarem Jesus como seu Senhor. E eu digo para vocês por experiência própria: qualquer pessoa que se expõe por muito tempo a uma pregação como essa, ela vai ser prejudicada de alguma forma. Nem todo mundo tem a capacidade emocional, habilidade socioemocional, para conseguir distinguir dentro da cabeça dela: não, isso é só filosofia, são só argumentos, teorias, isso fica numa caixinha do lado de cá do meu cérebro. Agora, na parte prática, eu vou viver como a vida como ela é. Não é todo mundo que tem essa presença de espírito para conseguir diferenciar uma coisa da outra, que só trata de questões predestinistas, né, desta suposta soberania de Deus, essa loucura toda, quando está dando aula, pregando, usando a sua retórica, debatendo, discutindo, mas vive a vida como uma pessoa normal. Não é todo mundo que faz isso. Tem muita gente que tem um pingo de bom senso e diz: não, peraí, se isso é verdade, então o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que vai ser o meu amanhã? O meu relacionamento com meus pais? E as decisões e as escolhas que eu tomo? Ah, se eu faço tudo o que Deus quer que eu faça, então se eu adulterar é porque Deus quis? Se eu pecar é porque Deus quis? Então eu posso de repente me separar, mas se aconteceu é porque Deus permitiu, se Deus permitiu é porque era da vontade dele? Tudo o que acontece é porque Deus quer que aconteça, que é assim que eles ensinam. Não tem nada que fuja do seu controle, da sua vontade, da sua decisão. Se fosse assim, a gente ia prestar conta de quê? A gente ia ser galardoado pelo quê? A gente ia ser repreendido por quê? Como vocês estão entendendo? Amém. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Mas só para exemplificar para vocês o mal que uma pregação como essa é capaz de fazer no coração de um homem e de uma mulher. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Eu me converti em 1989, 1990, e inclusive a minha própria conversão, ela envolve um pouco de sentimentos filosóficos predestinistas. Na época eu não era crente, mas eu me envolvi com a religião chamada hinduísmo, que se baseia no que está escrito no suposto texto sagrado do Bhagavad Gita, que faz parte de uma coleção de textos sagrados chamado Mahabharata, da Índia, onde tem uma espécie de trindade hindu, é uma Trimurti, como eles chamam. Seria o deus Brahman, o Vishnu e o Shiva, cada um com a sua função. E como muitas religiões do mundo, o hinduísmo também é uma religião predestinista. A maioria dos povos pagãos aceitam a ideia predestinista, deste Deus que controla e que brinca com os seres humanos ao seu bel prazer. E Raul Seixas, ele tinha lido o Bhagavad Gita, inclusive ele fez muitas músicas baseadas nessa filosofia. E eu ouvia muita música do Raul Seixas, e foi por causa da influência do Raul na minha vida que eu comecei a ficar em crise. Claro que havia todo um contexto. Eu tinha problemas com o uso de drogas e tinha uma ascendência genealógica um tanto quanto comprometida, porque na minha família tinha a presença de esquizofrênicos paranoides. Existem, parece que 4 tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide, ela é a mais comum, é a que acontece mais, embora seja a mais severa, porque é aquela na qual as pessoas veem coisas e ouvem vozes, elas têm alucinações. É muito comum, mas é muito perigosa. A pessoa pode se matar e matar outras pessoas. Então eu tive um primo também esquizofrênico, uma tia esquizofrênica, uma avó esquizofrênica. Então eu, acabei caindo no mesmo problema. Claro que não só por causa desta questão genética, porque qualquer carga genética que a gente receba dos nossos ancestrais, dos nossos antecessores, progenitores, não são sinônimo de predeterminação. Eu sei que existe um debate, inclusive na área da neurociência, da biologia, sobre predestinismo genético, mas isso não existe. Existe sim uma disposição genética, uma predisposição genética.
mas não significa predestinismo. Ou seja, aquela pessoa é mais suscetível a certas coisas do que outras. Não que não é possível vencer, que não é possível controlar, mas talvez o que tente uma pessoa, por causa de uma carga genética que ela recebeu, não é tão grave quanto outra pessoa. Então, sim, é possível que uma pessoa tenha mais facilidade de cair numa área do que na outra, mas isso vai depender também dos estímulos do ambiente, da experiência que a pessoa tem como indivíduo. Então, no meu caso, tudo se afunilava para acontecer exatamente o que tinha acontecido com meus parentes. As músicas do Raul, o uso das drogas e essa questão genética, acabou que aos meus 17, 18 anos, que é mais ou menos na época em que acontece o surto, eu tive um surto psicótico, tentei matar minha irmã enforcada, saí correndo no meio da rua, eu fui internado num manicômio. Quando eu entrei nesse manicômio, eles me colocaram numa jaula, me amarraram numa cama de cimento, me chutaram, pisaram no meu pescoço. Deve ser algum tratamento médico que a gente não entende, né? Eu estava contando essa minha história numa aula que eu estava ensinando num seminário no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, e uma senhora, eu não sabia que era psiquiatra, estava lá presente, minha aluna. Aí eu terminei, quando foi no intervalo, ela chegou para mim: Natan, não diga isso. Se você disser isso, você vai denegrir a classe. O pessoal da saúde hoje em dia não faz mais isso, não é assim. Isso é numa época muito antiga, que o pessoal não tinha treinamento. Aí falou isso, não conte mais essa história. Eu disse: olha, se eu tivesse tido a sorte de ficar doido agora, talvez minha história fosse diferente, mas não tive essa sorte. Eu fiquei doido, foi naquela época mesmo, né? Então, eu não posso mudar o que já passou. Eu acho que ela nem entendeu a brincadeira. Mas tem um filme, tá, gente? Caso vocês queiram ver depois, que se chama O Bicho de Sete Cabeças. Quem já ouviu falar desse filme? É um filme brasileiro, O Bicho de Sete Cabeças. O Rodrigo Santoro, inclusive, é o protagonista do filme. É uma história real, tá? Baseada em realidade aquilo ali. Não sei se vocês sabem disso. Inclusive, o cara que é representado pelo ator, ele já foi até entrevistado pelo Jô Soares, naquelas épocas dos programas do Jô. Então, se você quiser saber como é que é o tratamento, o que é que acontece, é aquilo ali. É bem aquilo ali, tá? E aí, eu fiquei internado, saí do manicômio. Para encurtar a história, o pessoal da minha casa se converteu, e aí eles ficaram pregando o evangelho para mim, aquela coisa toda. Só que eu fui para uma igreja que o povo lá tinha um pezinho do calvinismo. O calvinismo é essa filosofia pagã que entrou na igreja por volta do ano 412 depois de Cristo, que é misturada com o cristianismo, e o pessoal pensa que está na Bíblia, mas não está. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas eu fui para uma igreja onde o pessoal achava que isso era certo. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha surtado por causa das músicas do Raul, o predestinismo hinduísta e Raul seixista. Para vocês terem uma ideia, tinha uma música do Raul que ele cantava, que o nome era Judas. O nome da música é Judas. E aí um demônio fala: ei, quem é você? Vamos responder. Aí Judas, na voz de Raul, é o eu lírico, né? Como se diz na poesia e na arte. O eu lírico. Aí Judas responde: eu sou Judas. Isso é Raul cantando. Aí Judas vai dizer: parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras, mas nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua: se eu não o tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz. Fazia parte dos 12 apóstolos, né? Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, Jesus pediu outro gesto de amor, além da traição, que era um gesto de amor. Ele pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou se é demais. Diabólico ou não é? Mas não é inteligente? É ou não é inteligente? Agora você pensa, uma música dessa, com essa força toda, não estou falando de novo convertido, tem muito crente que não sabe nem explicar uma música dessa, porque ele vai dizer: é mesmo, foi Jesus que escolheu ele. E se ele não tivesse morrido, como é que a gente ia ser salvo? Tem muito crente que não consegue responder essas questões. Agora você imagina um maconheiro, cheirador de cola, ouvindo uma música dessa, o que é que eu fazia? Chorava, desesperado. Eu disse: meu Deus, por quê? Por quê? Eu achava injusto, eu achava covarde. Mas quem sou eu para reclamar, né? Se Deus é quem estabelece, se é Deus quem determina, se está tudo escrito, não tem como a gente fazer nada.
Essa é a filosofia raul-seixista, que foi tirada do hinduísmo, tá? A grande maioria das religiões pagãs tem um pouquinho de predestinismo e determinismo e fatalismo nela também. Só que aí eu fiquei louco, né, através dessa situação. Minha família se converteu. Quando eu saí do hospital, me levaram na igreja que eles estavam indo. Quando eu cheguei lá, eu fugindo do diabo no mundo, ele me encontra dentro da igreja para me dar a paz do Senhor. Meus professores de escola dominical, discipuladores, meus líderes, todos querendo me convencer que Romanos capítulo 9 provava que Deus não ama todo mundo, que Jesus não morreu por todos, que antes das pessoas nascerem, aí eles usavam um texto que diz que antes de Jacó e Esaú nascer, aí, antes das pessoas nascerem, Deus já escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, em cima de Romanos 9. E eu olhava para aquilo e disse, meu Deus, será? Porque parecia. E meus professores estão me dizendo, quem sou eu, né? Um ex-fumador de maconha, o cheiro ainda estava na roupa, tomando remédio controlado. Eu ainda tomava remédio controlado, eu tomei durante muitos anos, até eu parar. Muitos anos não, eu tomei ainda por muitos meses. Os médicos diziam que eu não podia nem parar de tomar aquele remédio. Meu tio tomou até o final da vida, né? Mas já faz mais de 30 anos que eu não tomo, tá, gente? Tá tudo bem. Fica tranquilo. Mas eu olhava para os meus professores, eu dizia, cara, tem alguma coisa errada aqui. Gente, novinho convertido, cheirando a leite, como diz lá no Ceará. Eu não sabia falar nada. Para você ter uma ideia, dentro da igreja, eu só falava gíria e palavrão. Eu ia para a igreja, mas não tinha nascido de novo ainda. Eu ia mais por causa do rock and roll, né, que o pessoal tocava lá. Meus parentes tinham se convertido, minha irmã, meu amigo de infância, meu primo, minha mãe. Mas eu não, eu estava lá por causa dessa galera, né? E aí quando eu vi que tinha banda de rock, que tinha bateria, tinha guitarra, tinha tudo isso, não, eu vou ficar vindo para cá também. Só que eu não tinha me convertido. Aí eu falava gíria, falava palavrão, e estava lá no meio do povo. E esse povo tentando me evangelizar, tentando me convencer sobre a Bíblia, dando aula para mim na escola dominical, e só falava essas coisas que eu digo, não, tem alguma coisa errada aí. Até que, para encurtar a história, eu nasci de novo. Realmente, confessei Jesus, nasci de novo. E aí comecei a ler o Novo Testamento. E eu fiquei pensando, será que essa interpretação é correta? Será que realmente é isso que Paulo está dizendo ali em Romanos 9? E aí eu comecei a estudar Romanos, desesperadamente. Só que eu não era tão burro, né? Eu sabia que Romanos é um livro de 16 capítulos. Para eu entender o capítulo 9, eu preciso saber que tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e depois do 9, o 10, o 11, o 12. Eu não ia ficar preso ali, eu tinha que entender o contexto. Quando eu fui ler o livro de Romanos todo, eu percebi que ao longo de todo o livro de Romanos, Paulo parecia desdizer o que ele supostamente iria dizer em Romanos 9. Passei Romanos 9, 10, 11, ele contradisse tudo o que supostamente ele teria dito em Romanos 9. Então eu disse, não, peraí, tem uma coisa errada. São muitas declarações em todos os outros capítulos totalmente diferentes do que as pessoas estão interpretando de Romanos 9. Então provavelmente o problema não é Romanos 9, é a interpretação desse povo sobre Romanos 9. Porque não é possível que a maior quantidade de capítulos do livro de Romanos digam uma coisa e o pessoal se apegue mais ao que diz o capítulo 9 e não percebam que aquilo que está sendo interpretado do capítulo 9 vai contra tudo o que está sendo dito claramente nos outros capítulos de Romanos. Então eu percebi que era uma má interpretação. Hoje, se você procurar no meu site, no meu canal do YouTube, você vai encontrar lá várias pregações de 1 hora e meia, Romanos 9, versículo por versículo. Você encontra lá. Você pode estudar com calma, anotar. A gente não vai fazer isso aqui, mas qual é o problema? A gente muitas vezes não tem a oportunidade de conhecer pessoas que nos instruam no caminho correto. Então, quando eu comecei a me firmar e comecei a entender um pouco melhor o Novo Testamento e comecei a fazer reuniões de oração na minha casa, algumas pessoas de outras denominações do meu bairro, de bairros vizinhos, começaram a vir para a minha casa. Essa reunião de oração se transformou numa igreja na cidade de Fortaleza, que está lá até hoje. E os meus amigos daquela congregação que a gente fazia parte, hoje são pastores em denominações espalhadas pelo Brasil, tem gente no Japão, tem gente em todo canto. Mas eu que os arrastei para essa forma de pensar, que hoje eles também acreditam, concordam, mas naquela época eu era um novo convertido, né, esquizofrênico, que tomava remédio controlado, que estava causando confusão na igreja. Só que à medida que a gente vai se firmando na palavra, principalmente no Novo Testamento, debaixo da graça e da luz do Espírito Santo, você entende
para você primeiro, para vencer seus problemas, seus traumas, suas dificuldades, suas dúvidas e para ajudar quem precisa. Então eu comecei essa reunião na minha casa de oração, foi crescendo, só que quando foi no ano de 1996, eu me mudei para Campina Grande, que é onde eu moro atualmente. Fui para Paraíba, morar com um casal de americanos do Alabama, e aquele povo dispersou. Uma dessas minhas amigas, que era de uma determinada igreja, ela voltou para a igreja dela, que era totalmente desse segmento predestinista. Totalmente. Tá? E aí, ela me mandou uma carta em 1997, e eu vou ler essa carta para vocês. Eu uso essa carta dela sempre que eu posso. Ela disse, não, pode usar, fica à vontade, só não diga o meu nome. Eu disse, tá. Então eu não vou dizer o nome, até porque vocês nem saberiam quem é, mas eu sei que é redundante dizer que é uma cearense inteligente, mas olha como ela redige bem o sentimento que ela teve por ter voltado a esta congregação e por ter se exposto a esse tipo de mensagem, que diz que tudo está determinado, que Deus não ama todo mundo, que Jesus não morreu por todos, e que tem pessoas que Deus cria para jogar no inferno. Porque Ele é soberano. Olha o que essa moça me escreveu. Fortaleza, 10 de agosto de 1997. Saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei nem por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração, porque eu sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior. O espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você vai me dizer que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. mais. O fato é que eu cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse. Mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas. Nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre eu busquei com sinceridade, tinha o meu coração sedento. Não é que eu me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para Ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Quando você vê essa palavra escolhidos aqui, você tem que entender que ela está interpretando da forma que estes irmãos cristãos, deste segmento predestinista, interpretam. Não é do jeito que a Bíblia fala. Porque há termos bíblicos que são usados por estas pessoas, só que eles enchem estas palavras de conceitos diferentes do que a Bíblia dá. Ou seja, a palavra predestinação, a palavra eleição, a palavra graça e muitas outras são usadas também por estes irmãos, mas só que eles usam a palavra com um sentimento diferente daquilo que nós deveríamos ter. Tá? Então, quando ela fala aqui de escolhidos, ela está falando desta casta. Casta, tá? É uma versão cristã do conceito de casta hindu. No hinduísmo, que também é uma religião predestinista, há castas nas quais as pessoas nascem, das quais elas não podem migrar. Não se pode sair de uma casta para outra se você nasceu numa determinada posição dentro dessa hierarquia lá, estabelecida na filosofia e religião hindu. Então, são determinantes. Nesse segmento supostamente cristão, também existem castas. Uma das castas é rebatizada pelo nome de eleitos, mas é uma casta, na versão cristã, que é aquele pessoal que tem sorte de ter nascido, né, nesse lugar que é para ser abençoado, que eles são chamados de eleitos. Os eleitos são os da casta da sorte. A casta cristã da sorte. O pessoal que só vai receber coisa boa na vida. Que quando morrer vai para o céu. Pode até matar a avó, tirar a cabeça da mãe, fazer qualquer coisa. Mas não importa. Foi eleito, foi escolhido, vai para o céu. Né? Da casta da sorte. Da casta do azar, são aquelas pessoas que Deus quis colocá-las nesta posição. Os réprobos, né, para irem para o inferno. Não importa o que faça. Pode estar na igreja, pode dar o dízimo, pode cantar, pode fazer o que quiser. Não está na lista. Quando for no final da vida, que essa pessoa quiser entrar no céu, desculpa, você não está na minha lista. Então, não é uma questão de confessar Jesus como Senhor, não é uma questão de se arrepender, de fazer a sua parte, de cooperar com Deus, de trabalhar na edificação da sua própria vida, da sua santificação. É uma questão de Deus decidir quem vai ser criado para ir para o céu, quem vai ser criado para ir para o inferno. É uma questão de decisão arbitrária divina. Só isso. E aí quando ela diz aqui,
Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para Ele, se eu faço diferença ou não do seu tão seleto número de escolhidos. Tem aqui um pouquinho de sentimento de tristeza, tá? Ela está sendo um pouco sarcástica, porque ela está revoltada, porque ela foi influenciada por pregadores que a faziam ouvir isso dia e noite, dia e noite. Eu saí de lá em 96, em agosto de 97, ela me mandou essa carta. Olha como é que ela estava. E aí ela diz: cada dia mais eu acho que ele faz acepção de pessoas. Eu imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, porque ela me conhecia, sabia o que eu pregava, o que eu cria, ela fazia parte das reuniões de oração na minha casa. Aí ela diz: você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me. Eu sei que eu devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que eu fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele. Afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga e nada. A dúvida de tudo o que sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio, como por 2 vezes eu quis. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, porque tem muitos vídeos meus falando sobre esse assunto na internet. A pessoa assistiu um vídeo meu que eu falei sobre isso e veio me falar que uma pessoa que ela conhece desde a infância tentou suicídio. Por quê? Porque foi para uma igreja que crê assim, começou a ficar confusa, teve um surto, ficou doente e depois tentou se matar. E a pessoa, eu não sei da história, né, gente? Eu estou só reproduzindo. A pessoa me disse que foi por causa disso que ele tentou o suicídio. Obrigado, viu? Você já é casado, já? Deus te abençoe e te dê uma esposa cada vez melhor, viu? É a mesma, cada vez melhor. Hoje em dia você não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos. Perigo esse povo. Mas aí o rapaz falou isso para mim. Falou isso para mim hoje, antes de eu vir para cá. Ele mandou a mensagem lá, eu li. O tanto de mensagens que eu recebo, gente, de pessoas que eu não conheço, falando sobre histórias semelhantes, vocês não têm ideia. Eu soube de um pastor da minha cidade de Fortaleza que se matou, ele se matou por causa das confusões que esse pensamento e sentimento predestinista traz para o coração da pessoa. Você pensa assim, mas a pessoa é fraca das ideias. E como é que você vai saber que é forte? Até você se ver no dilema, na questão filosófica, no labirinto dos sentimentos e dos pensamentos. Até que você, Deus o livre, enfrente uma dificuldade qualquer na vida. Sei lá. A gente tem um ideal de vida, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que fosse. Às vezes, nos surpreendemos por uma traição, uma separação, uma morte prematura, um acidente, uma coisa qualquer. Muita gente perde o equilíbrio em situações assim. E por não ter firmeza no seu coração sobre estas questões que estamos falando aqui, a primeira coisa que o religioso pensa é que é porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, não teria acontecido. Porque se Deus permitiu, é porque Ele tem propósito. Agora, para que Deus vai querer fazer uma desgraça dessa? Então a pessoa começa a entrar em parafuso. E começa a guardar sentimento de rancor contra Deus. Gente, você não tem ideia de como isso pode abalar a vida de uma pessoa, de uma família. Você não sabe o que é você plantar a semente do mal no coração de alguém através destas dúvidas e deixar aquela bomba relógio plantada lá, para que numa determinada situação da vida, um infortúnio qualquer, aquilo ali estoure e ela traga tudo à tona e não saiba como se defender, porque se tornou vulnerável pela doutrinação herética e diabólica do predestinismo dentro da igreja, usando versículos da Bíblia. E essa minha amiga, para mim, essa redação dela aqui, essa carta foi de Deus, inspirada por Deus, porque ela demonstra, em todos os lugares que eu já li, muita gente diz, Natan, parecia que você estava lendo a minha vida, parecia que você estava lendo a vida da minha prima. Natan, eu conheço uma pessoa que passou exatamente por isso. A pessoa diz, Natan, eu já estive assim. Porque ela consegue mostrar os sentimentos que muita gente tem. As dúvidas, as inseguranças, as incertezas. Tanto do pregador inteligente, sabichão,
né? Vai pregar todo inchado, parece um cururu teitei. Esse homem deve saber o que está falando. Quem sou eu para discordar do que ele está dizendo? Se ele está dizendo que Deus tem os eleitos dele, que significa que Deus cria essa pessoa para ir para o céu, que é a única pessoa por quem Jesus morreu, que é a única pessoa a quem Deus ama, e que tem gente que Deus simplesmente não ama porque Ele não quer, porque Ele é soberano, é Ele que decide quem vai amar e quem não vai, é Ele quem cria uma pessoa para mandar ela para o inferno, só para mostrar quem é que manda aqui. Se um cara prega isso, é um pregador internacional, inteligente como ele é, tem PhD em divindade, é o maior diabologista de Brasília. Quem sou eu? Quem sou eu? A pessoa se vê perdida, vulnerável, refém de um sentimento e um pensamento diabólico. E é exatamente isso pelo que a minha amiga passou. E aí ela diz que teve vontade de tentar o suicídio 2 vezes. Para falar a verdade, ela continua, não sei quem eu sou. Eu me sinto abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela 2ª vez. Eu tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável. Não sei no que acreditar. Acho que no final ele conspira contra mim, porque eu não me rebelei. Olha como tem sentido, olha como tem lógica. Eu acho que ele conspira contra mim, porque eu me rebelei. Coitada, né, gente? E vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, sim, ela existe, ela está no Novo Testamento, mas não da forma que eles ensinam. Não desse jeito diabólico, fatalista, de um suposto tirano, déspota, de um sistema totalitário. Não, gente, não. As coisas boas que nós vemos nos seres humanos são aquelas que refletem as coisas boas que vieram da fonte, que é o próprio Deus. Se um pai que é mau dá o que é bom, como é que o Pai Celeste que é bom vai dar o que é mau? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí ela diz, eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? É inteligente ou não é? É uma pergunta autêntica que merece uma resposta ou não? Se existe a predestinação, se a predestinação não depende da pregação do Evangelho, nem na morte de Jesus na cruz, não é uma questão de eu ouvir a palavra, crer no meu coração e confessá-lo como o Senhor da minha vida, é uma questão que foi decidida na eternidade passada, como esse povo diz, por uma simples decisão divina. Se Ele pré-determinou quem vai nascer para ser crente, para ir para o céu, se Ele predestinou quem vai nascer para nunca ser crente, para ir para o inferno, será que eu não estou no lugar errado? E eu estou aqui feito besta, insistindo para fazer parte do povo para o qual eu não fui destinado? É o diabo purinho, não é? Imagina um pensamento desse, muito bem elaborado, né? Há um raciocínio lógico. Agora você vê um pregador falando isso com toda a convicção do mundo. Ele não tem nem vergonha de pregar isso e falar isso em público, porque ele acha que está certo. Agora tu imagina um cara desse, falando isso, convencendo, usando textos da Bíblia, bombardeando pessoas que estão lhe ouvindo, que não têm capacidade de se defender, que não conseguem ver nos textos que eles usam outra interpretação, a não ser aquele viés fatalista, predestinista e diabólico. O que vai acontecer com essa pessoa? Quando o problema bater na porta, quando as dificuldades surgirem? Porque Satanás é o Deus deste mundo, o mundo jaz no maligno, nós passaremos por aflições, Jesus garantiu que nós passaremos por aflições. Agora, como a gente reage vai depender do conhecimento e da fé que a gente tem. Mas se eu acredito que tudo que acontece, acontece porque Deus quer, como eu vou ter coragem de desfazer uma determinação divina? Crentes como estes, numa situação como aquela de Mateus capítulo 14, Lucas capítulo 8, que registra aquela tempestade de vento que veio no lago, fazendo com que Jesus e os discípulos corressem perigo de morrer afogados, um crente que pensa assim, que sente assim, naquele momento ali, o que é que ele faria? Um crente que pensa assim, que tudo que acontece é porque Deus quer, ele se ajoelharia no barco, meu filho, levantava a mão para o céu e dizia, ó Deus soberano e poderoso, eu só queria passar dessa margem para outra, mas já que tu não queres, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Porque ele acha, né, doido do jeito que é, ele acha que o que acontece é porque Deus quer. Porque está tudo no controle de Deus. Se Deus permitir, é porque ele tem propósito. Quem sou eu para desfazer o que Deus faz? Né? Ainda mais o vento, o mar que Deus criou. Né? Porque foi Deus que fez o vento e fez o mar. Aí vem Jesus, aí diz, cala a boca, para, chega, sai! O povo fica olhando, eu fico pensando na cara desses calvinistas, lendo essa passagem. Porque eu acho que eles não pensam corretamente a respeito do assunto. Mas Jesus simplesmente repreendeu a criação de Deus, porque sabia que por mais que Deus tivesse criado o vento, por mais que Deus tivesse criado o mar, aquele comportamento não refletia a vontade de Deus. Só uma pessoa com essa convicção que Jesus demonstra naquela passagem é capaz de ver um anjo na sua frente, dizendo que veio em nome de Deus para trazer uma mensagem, e quando ele vê a mensagem e vê que está fora da palavra, uma pessoa dessa diz, sai daqui em nome de Jesus. Porque uma pessoa que não tem conhecimento suficiente, ao ver o anjo, já começa a chorar, se treme, cai no chão, cria até uma religião nova, se for preciso, com as coisas que o anjo diz. Porque ele não tem maturidade para repreender um anjo vindo do céu que fale qualquer coisa que vá além do que está escrito. Que a Bíblia fala, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se um anjo vindo do céu, ele não diz, se um anjo subir do inferno, não, se um anjo vir do céu, Paulo diz lá, se um anjo vindo do céu, ele não está falando do inferno, é um anjo do céu. Eu acho que Paulo está exagerando de propósito para dizer, ainda que um anjo de luz, um anjo de Deus, que vem do céu, se desvie, só para querer te desencaminhar, se um anjo vindo do céu, falar uma coisa que não está em língua com a palavra, ele diz, isso não é bênção não, meu irmão. Isso não é para contar um testemunho na igreja de domingo à noite, não. Isso aí é maldição, é anátema, expulsa em nome de Jesus. Agora, como é que um crente que foi doutrinado a pensar que tudo está no controle de Deus, tudo que acontece é porque Deus quer, porque Deus sabe o que faz, escreve certo por linhas tortas, dá o frio conforme o cobertor, né? Se ele permitiu é porque tem propósito. Como é que uma pessoa dessa se defende numa situação dessa? Fala para mim. Como é que uma pessoa dessa se defende? O que é que ela não vai sentir e pensar? E a possível revolta que ela não vai ter no coração por Deus ser assim tão ridículo. Porque tem pessoas humanas que demonstram mais bom caráter, mais humanidade, mais bondade. Porque se Deus for assim, tem gente humana que é melhor do que Deus. Vocês estão me ouvindo? É claro que isso aqui é um recurso de oratória. O que eu estou querendo dizer é que é ridículo pintar Deus assim. É ridículo. Porque se um homem que é mau faz o que é bom, se é possível, até mesmo os pecadores tratarem bem os que lhes tratam bem, porque pecador saúda pecador. Pecador dá bom dia para pecador. Eu sei que só os crentes gostam de falar só com os crentes, né? Mas pecador fala com os outros também. Sorri, dá bom dia, estende a mão. Até o pessoal da turma da bandidagem de Fernandinho Beiramar trata bem os seus próprios colegas. Mas a característica divina, para mostrar que é mais elevada, é aquela que ora pelo perseguidor, ama o que te persegue, ama o teu inimigo. Como é que Deus diz? Olha, ore por quem te persegue, ame o teu inimigo. Se ele não faz isso, se ele só ama quem ele destinou para ser amado, se Jesus só morreu por quem ele ama, que faz parte de um grupo seleto de pessoas, esse pessoal dessa casta da sorte, como é que ele manda a gente fazer o que nem ele faz? Alô, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? Aleluia. Né? Como é que ele manda a gente fazer o que ele não faz? Não tem sentido, né, gente? Não tem sentido. Mas quando Jesus fala para a gente orar pelos perseguidores, amar os nossos inimigos, lá vem ele com aquelas comparação de novo. Ele diz assim, porque o vosso Pai faz a chuva cair sobre os maus e sobre os bons. Né? Ele faz o sol nascer para o justo e para o injusto. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O problema é que essas pessoas que se acham muito sabidas, né? Esses profissionais, os técnicos das escrituras, esses PhD em divindade que tem por aí, esse povo perdeu a sensibilidade no seu coração, se achando muito sábios, ficaram loucos.
torcem as Escrituras, usando a Bíblia para denegrir, blasfemar o caráter de Deus. E aí, para continuar aqui a carta da minha amiga, aí ela diz: pois é, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer fazer parte do povo eleito? Sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse logo de cara. Eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos de 18 meses, 1 ano e meio, tão forte quanto essa. Mas, como se diz, né, quanto maior o gigante, maior a queda. A minha mãe talvez até suspeite, mas ela não tem certeza do que é que está acontecendo. E eu quero que ela continue assim, ela já tem preocupação demais. Até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. Desculpe o besteirol acima, mas não me abandone. PS, aguardo ansiosa os seus carões. É pesado ou não é? Essa menina podia ter morrido. Ela podia ter se matado. Quantas pessoas não passam por isso? Quantas pessoas não perdem o controle, a sanidade mental? Graças a Deus ela se recuperou, ficou bem, casou. Parece até que ela lidera uma igreja lá em Fortaleza, né, pastoreando juntamente com o marido. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas muitas outras pessoas não conseguem sair do outro lado. Muitas outras pessoas não se recuperam do caldo da onda. Morrem ali mesmo. Aquele tumulto, aquela coisa, morre afogado ali mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Essa ideia, eu sei que algumas pessoas que depois vão assistir esse vídeo vão dizer assim: ah, mas você não abriu nenhum versículo da Bíblia, ele está falando aí sozinho, não diz nada, não prova nada. Gente, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Eu estou escrevendo um livro sobre Romanos 9. O nome do livro é A Louca Interpretação Calvinista de Romanos 9. Eu estou com dúvida se eu coloco o nome assim, porque assim, pode. Estou pensando em chocar, então eu estou em dúvida se eu coloco esse ou se eu coloco A Diabólica Interpretação Calvinista de Romanos 9. Eu estou em dúvida porque eu quero chocar. Eu expliquei bem isso? Não. Eu quero chamar a atenção das pessoas. Por que eu não me preocupo em falar de uma forma polida, né? Politicamente correta, respeitando os meus colegas da academia, né? Defendendo o postulado? Porque eu não estou nem aí para o que eles pensam. Estou nem aí. A minha preocupação é com quem sofre com essas ideias, quem sofre com esses sentimentos. Eu quero assustar quem não entende nada, quem não conhece nada. E eu falo linguajar popular do povão para causar medo nessas pessoas. Muita gente está viva até hoje por causa do santo e bendito medo. Existe um medo ruim, que não é bíblico, que paralisa, que tem até influência espiritual diabólica, mas tem um medo bom, tem um medo saudável. Para quem não sabe, dentro do nosso cérebro, nas estruturas mais primitivas, tem um negocinho chamado amígdala, que acende quando a gente é ameaçado por alguma coisa. É um instinto de preservação. A sensação de medo nos preserva a vida. Por que você acha que de vez em quando a gente ouve notícias de pessoas que morreram afogadas? Na maioria das vezes, quem morre afogado é só quem sabe nadar. Quem não sabe nadar tem medo de entrar no fundo. É ou não é? Só morre afogado a pessoa que tem confiança. Ela não tem medo, ela sabe nadar. Aí vai, uma coisa acontece, perde as forças, morre afogado. O medo tem o seu lado positivo. Por que as pessoas se preservam quando estão trabalhando com energia elétrica? Com medo de levar um choque, né? Então ela toma... Quando você vai atravessar uma rua, por que você olha por dois lados? Não, eu vou atravessar pela fé. Vai nessa, besta, que tu se lasca. Tem que ter essa cautela, tem que ter esse santo temor, né? Essa preocupação, essa atenção, esse cuidado. Até a Bíblia usa o conceito positivo do medo, que nas nossas versões aparece como o temor do Senhor, né? É um medo santo. É a mesma palavra, phobos, de fobia, tá?
Então não tenha preconceito pela palavra. A mesma palavra é usada em contextos negativos e é usada em contextos positivos. Quando Jesus falou sobre temer a Deus, a palavra ali é phobos, de fobia. Então ele está falando sobre temer ou ter medo, né? Tanto faz, de Deus. Tem um lado que preserva a vida e preserva os dentes quando se tem um pouco de medo de fazer certas coisas. Eu não estou falando do medo negativo, mas o que eu estou falando aqui, gente, é o seguinte: eu espero que essa palavra, esse alerta, ele toque o coração de vocês para que vocês não fiquem ouvindo qualquer coisa. Quando você identificar, eita, eu acho que esse pregador aqui é igualzinho àquele pregador lá que o irmão Natan estava falando. Eu acho que esse homem aqui crê daquele jeito. Quando você identificar um, sabe o que você faz? Você afasta, não ouve, deixa para lá. Não vá se expor a uma coisa dessa só para você ficar correndo o risco de ficar confuso. Ah, Natan, mas é porque tem, sei lá, eu sei que ele fala umas coisas assim, mas uns 5% ali é legal, é aproveitável. 5% dá para tirar, assim. Você tomaria um copo de água com 5% de cocô? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Não, né? Hein? Vamos lá, gente, estou falando contigo, espera uma resposta. Não. Da mesma forma, não se sinta confiante demais se expondo a coisas que você não sabe que podem fazer com você. Você não sabe. Não se sinta o sabichão, o bonitão, que é capaz de tudo, que discerne bem tudo. Você não sabe. Você ainda não se colocou numa situação específica para provar a sua sustentação emocional. Porque pode não ser hoje, mas você planta essa semente no dia que Deus o livre acontecer alguma coisa contigo, com um parente teu, alguém próximo a ti, e aquilo vier à tona, eu quero ver como é que você vai se livrar, como é que você vai sair, como é que você vai continuar confiando que Deus é amor, como é que você vai continuar confiando que não foi a vontade de Deus, que não foi porque Deus quis, que nem tudo que acontece porque é da vontade de Deus, mas se permitiu tem propósito. Ou seja, tome cuidado, não se exponha a esse tipo de coisa, não vale a pena. Para cada versículo mal interpretado por um calvinista, tem 2, 3 ou 4 interpretações boas, corretas, mais bíblicas da mesma passagem. Paulo fala de predestinação, que é o único, inclusive, que usa a palavra no Novo Testamento para poder falar sobre o assunto, mas em nenhum momento, Paulo usa o conceito para falar sobre pessoas previamente destinadas para confessar Jesus. Nem Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Abre lá, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Essa passagem é uma das que as pessoas gostam de usar para provar que Deus predestina pessoas para serem crentes, para virar crente. Então, quem vai ser salvo foi predestinada por causa desse texto. Mas as pessoas que usam essa passagem para justificar essa ideia não sabem o que Paulo quer dizer com as palavras que ele usa quando ele diz o que ele diz. Primeiro vamos ler. Efésios 1, versículo 3. Paulo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, do mesmo jeito que nos abençoou, também nos escolheu nele. As bênçãos estão em Cristo e a escolha está em Cristo. Quem está em Cristo tem as bênçãos e faz parte dos escolhidos. Amém. Simples assim. Mas continua. Ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Parou aí, só até aí tá bom. Quando você lê um texto como esse, pela forma que o texto foi construído, pelas palavras que são utilizadas, a tendência natural, a interpretação comum, o conhecimento do senso comum, é que parece que Paulo está dizendo que nós somos predestinados para virarmos crentes. Ou seja, quando ele diz assim, predestinados para a adoção de filhos, automaticamente a gente interpreta: antes de eu nascer, Deus me predestinou para virar crente. Então quem é crente? Os que Deus predestinou. Quem não é crente? Quem Deus não predestinou.
Então, quem vai ser crente, que vai ser salvo, que vai ser filho de Deus? Quem foi predestinado. Quem não foi, não vai. Porque é assim que o pessoal interpreta o texto. Primeiro erro dessa interpretação é a ideia de que nós somos adotados por Deus. Essa expressão que aparece aqui, adoção de filhos, filhos de adoção, dependendo da versão que você estiver lendo, não é a melhor versão em português para retratar o que Paulo está querendo explicar aqui. Primeiro porque Paulo é o único que usa a expressão, o único no Novo Testamento, então a gente tem que ver o que é que Paulo quer dizer com isso. A gente tem que ir atrás do que ele chama de adoção de filhos, já que foi ele que cunhou o termo. Ninguém usa isso, só Paulo. O problema é que a gente olha para a nossa realidade, quando nós pensamos em filhos adotados, e pensamos que Paulo está falando sobre Deus adotar a gente como filho. Porque o conceito que foi colocado na cabeça do crente é assim: Jesus é o único filho original, todos os outros não são. Mas quando a gente faz as pazes com Deus, Ele nos adota como se fôssemos filhos. Então somos adotados ou filhos de adoção. É assim que o pessoal está pensando que Paulo está falando aqui. Mas não é esse o sentido usado por Paulo, tá? Não é esse. Daqui a pouco vai ficar mais claro quando nós citarmos o versículo que Paulo explica o que é, o que ele chama de adoção de filhos. Mas para você ter certeza que não poderia ser isso, basta que você se lembre daquelas outras passagens que dizem como Deus nos fez filhos dele. Porque a Bíblia diz, pela sua divina semente, ele nos gerou. Depois dá uma olhadinha nessas Bíblias de hoje em dia, qual é a palavra original que foi traduzida por semente, tá? É a mesma palavra que é usada para se referir ao espermatozoide humano. É a mesma palavra. Porque ele está falando sobre semente. Tem a semente do peixe, tem a semente das aves, tem a semente do homem, tem a semente de Deus. A semente divina é a sua santa palavra. Ele nos gerou. Ele nos gerou. Quem foi gerado aqui? Se você foi gerado, você não pode ter sido adotado. Ou foi gerado, ou foi adotado. Vocês entendem o significado? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque mais de um lugar diz que nós fomos gerados. Poucos lugares Paulo usa a expressão adoção de filhos. Mas a gente nem entende o que ele diz. Porque a gente interpreta à luz da nossa compreensão, do nosso entendimento. Mas nós somos gerados. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Eu nasci na família de Deus. Eu não fui colocado por consideração. Eu fui gerado. É por isso que lá em 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos. Mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele diz, de fato, somos chamados de filhos, mas é porque, de fato, nós somos filhos. Nós fomos gerados, nós nascemos de novo na família, no sentido espiritual. Ele está falando sobre nascer de novo espiritualmente. Quando as crianças nascem, estas crianças, elas têm algo de divino, algo de humano, algo de celeste, algo de terreno. O espírito vem de Deus, ainda que o corpo venha dos pais. É porque Deus, diz Hebreus, é o Pai dos espíritos. Em outras palavras, ela nasce na barriga da mãe, porque Deus quis que houvesse essa harmonia entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Então a criança, ela tem um espírito que foi gerado por Deus, ele é o Pai dos espíritos, e tem um corpo que foi gerado pelos pais, né? Então as características físicas, até mesmo inclinações para o mal e pecaminosas, estão no corpo. Então quando a criança nasce, ela tem a natureza de Deus, ela tem a vida de Deus. Que é por isso que Jesus chama as crianças de cidadãs do reino dos céus. Do jeito que estão. Mas as crianças crescem no mundo onde Satanás é Deus. Vai chegar um momento em que ela vai ter vontade de pecar, ela vai pecar e por causa disso ela vai morrer. Paulo disse, houve um tempo que sem lei eu vivia, mas quando sobreveio o preceito da lei, reviveu o pecado, eu pequei e eu morri. Quando ele morreu, ele disse, quando eu pequei. Ou seja, ele está falando de uma vida passada. Houve um tempo, há 2 reencarnações atrás, ele está falando disso? Não. Ele está falando que houve um tempo na vida dele, quando ele era muito novinho, que ele não tinha idade, condição de entender o que era certo e o que era errado.
Mesmo sendo hebreus de hebreus, ele não estava pronto para ouvir sobre a lei, a Torá, o que era correto. Quando ele chegou na idade certa, na idade de discernir o bem do mal, né? Aí ele foi instruído, não faça isso, não faça aquilo. Só que aquilo que foi dito para ele não fazer, deu vontade dele fazer. Aí disse, quando eu fiz, eu pequei, eu morri. O pecado sequestrou o mandamento. Ele diz, o pecado sequestrou o mandamento. E através desse sequestro, ele me enganou e me matou. Ele disse, o pecado me matou. Por quê? Porque a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando é que a criança morre espiritualmente? Quando ela peca. Não sabemos em que idade vai ser isso. Mas ela não nasce pecadora, como Agostinho inventou, interpretando erradamente Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque na versão que Agostinho conhecia, que era a versão mal traduzida do latim, dizia, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. É assim que a versão latina diz. Eu nem duvido que existam outras versões em nossos idiomas, talvez até em português, que também tenham seguido a tradição textual latina. O que causa uma confusão, porque não é isso que o texto diz. Eu não nasço culpado do pecado que Adão cometeu, gente. Não tem sentido isso. Eu nasci culpado. Por quê? Porque Adão pecou. Ué, como é que é isso? Se lá em Ezequiel capítulo 18, Deus ele gasta um capítulo inteiro, do começo ao fim, para dizer que o filho não vai levar a culpa do pecado do pai. É tintim por tintim, do começo ao fim. Depois tu lê em casa, Ezequiel 18. Deus já vem logo repreendendo através do profeta. Acabou com esse negócio de dizer, nossos pais comeram as uvas, o jamelão, e o nosso dente é que ficou azul. As uvas, no jamelão aqui é mais fácil de entender. Ou seja, Deus diz, por meio do profeta, acabou com esse ditado, não quero ouvir mais ninguém dizendo isso aqui. Aí Deus começa a explicar, que não importa se o pai ele era pecador, o filho vai ser responsabilizado pelo pecado que ele cometeu, e não pelo pecado que o pai cometeu. E que se ele, nascendo numa família de um pai pecador, fizer o que é certo, ele vai ser abençoado. E se um filho nascer numa família onde o pai é justo, e o filho fizer o que é errado, a justiça do pai não vai cair sobre o filho. Ele vai ser responsabilizado pelo pecado que ele cometer. Aí vai Deus diz, a alma que pecar é que vai morrer. Individualizando a responsabilidade de cada um. O pessoal diz que não crê em maldição hereditária, mas até hoje tem esse negócio de dizer, eu sou culpado por causa do pecado que Adão cometeu. Nasci culpado do pecado de Adão. É assim que o pessoal pensa. Mas uma criança, verdadeira cidadã do reino dos céus, ela tem a pureza e a natureza de Deus em seu espírito, ainda que o pecado, bem nenhum, o mal esteja presente na sua carne. Bem nenhum reside na nossa carne. Então, há uma diferença. Só que aí chega um momento, a pessoa peca e ela morre. Porque é assim que se morre espiritualmente. Através do pecado. Todo lugar na Bíblia ensina isso. Peca, morre. Aí chega Jesus e diz, o que é que a gente tem que fazer? Você precisa nascer de novo. Ele não está falando que o primeiro nascimento foi o físico e que o segundo é o espiritual. Ele está falando que um dia todas as pessoas nasceram fisicamente e espiritualmente. Mas pecaram, morreram espiritualmente e acabaram sendo formadas e educadas por Satanás. Pai é aquele que cria. Vocês ouviram o que eu falei? Pai é aquele que cria. A pessoa sai da casa do pai, né? Vai viver com os porcos, vai fazer o que não quer, o filho pródigo, né? O diabo quatro lá não sei onde. Para ele poder restaurar a comunhão, ele tem que se arrepender, tem que voltar, confessar, não é? Embora o pai o ame muito, ele tem que fazer a parte dele. Foi ele que saiu, foi ele que foi embora. Então, o que é que acontece? Jesus disse, é preciso nascer de novo. Ele não estava falando sobre nascer uma segunda vez fisicamente. Ele estava falando sobre nascer uma segunda vez espiritualmente. Quando a gente confessa Jesus, a gente nasce de novo, porque somos tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas aí o pessoal olha isso aqui e diz assim, não, a gente é adotado. Efésios 1, 4, 5, a gente é adotado. Não somos filhos de verdade. Só Jesus é filho de nascença. A gente é adotado. Porque não entende a passagem.
Aí, por causa disso, é lógico que a conclusão vai ser essa. Eu fui predestinado para ser adotado. Uau! Mas espera aí. O que é que Paulo quer dizer quando usa a expressão adoção de filhos? Não foi Paulo que inventou isso? Então deixa Paulo se explicar. Tu vai ficar agora igual Alexandre de Moraes, determinando o que é que eu penso, o que é que eu não penso? Abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 23. Versículo 18. Eu vou ler o contexto só para você observar o que é que Paulo está falando aqui. Ele diz: para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa das coisas que foram criadas aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós, como filhos, não estamos ainda manifestos. Nós que nascemos de novo, olha aqui para mim, presta atenção. Nós que nascemos de novo, a nossa verdadeira vida não está manifesta, não está revelada. Ela está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Que é o que Paulo vai explicar lá em Colossenses 3, do 1 ao 5. Então ele está falando a mesma coisa aqui. Isso que nós somos não está revelado, está oculto. Então ele diz, a criação aguarda esta manifestação, esta revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à qualidade daquilo que é passageiro, vão, a vaidade, não porque ela quis, mas por causa de Deus que a sujeitou, na esperança de um dia redimi-la do cativeiro da corrupção. Ou seja, a criação não está sujeita à qualidade daquilo que é vão, passageiro, temporário, porque quis assim, mas ela está nesta condição por causa daquele que a sujeitou na esperança de um dia redimi-la. Não foi Satanás, não foi o homem, foi Deus, tá? Deus estabeleceu essa situação na esperança de um dia tirá-la dessa condição, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, versículo 22, né? Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não é só ela, não. A gente também. Nós que degustamos os poderes do mundo vindouro, nós que... primícia são os primeiros frutos. É aquela degustação que você faz com aquelas promotoras dos supermercados, né? Pronto. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Nós que degustamos os poderes do mundo vindouro. Nós experimentamos previamente. Nós que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, ansiando, desejando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, gente? Amém. Eu sei que algumas versões não dizem a saber, mas as versões corrigida fiel, revisada, contemporânea, todas que seguem o texto recebido, eles dizem a saber. E eu acho interessante, porque tem muita gente que lê isso aqui e não entende que Paulo está explicando o que é que ele chama de adoção de filhos. Porque quando ele diz, nós que temos os primeiros resultados do que o Espírito Santo fará com a humanidade, quando nós experimentamos esta prévia dos poderes do mundo vindouro pela presença do Espírito em nossa vida, nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, ele explica o que é a adoção de filhos, mas as versões que dizem a saber, deixam isso mais claro. Mas Paulo está dizendo que para ele, a adoção de filhos, embora não tenha sido muito bem traduzida para o nosso português, é uma expressão que está relacionada ao conceito da ressurreição. Quando é que o corpo vai ser transformado? A forma regular é por meio da ressurreição. Todos nós iremos morrer, porque aos homens está ordenado morrer, mas todos também irão ressuscitar. Uns para a ressurreição do juízo, outros para a ressurreição da vida. Todo mundo vai ter o seu corpo de volta, seja para ser lançado no lago de fogo, seja para viver eternamente de forma imortal com Deus. Então, por meio da ressurreição, nós teremos a adoção de filhos. É isso que ele está dizendo. Claro que vai ter toda uma geração que não vai morrer, mas vai ser transformada no momento do arrebatamento, mas isso é uma coisa extra, tá? Regularmente as pessoas morrem e ressuscitam. Então Paulo está dizendo que a adoção de filhos é a redenção do nosso corpo, seja pela transformação do arrebatamento, seja pela ressurreição do último dia. Amém, gente? Amém. Agora pensa comigo, se a adoção de filhos é
a transformação do corpo, a ressurreição do corpo, então Efésios 1:5 não pode ser interpretado da forma que o pessoal está fazendo. Porque lá ele diz que nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Ele disse, em Cristo nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Se a adoção de filhos não é a expressão usada para falar quando alguém vira crente, eu fui adotado por Jesus, se não é isso que significa, então eu não posso dizer que Paulo está falando que eu fui predestinado para ser crente, fui predestinado para ser salvo. Ele não está falando isso. Se a adoção de filhos é a redenção do nosso corpo, ele está dizendo que todo o que está em Cristo está predestinado para ser ressuscitado, para ter um corpo transformado. Que é exatamente isso que todo o Novo Testamento ensina. Nós estamos num corpo de humilhação, esperando o Senhor Jesus, porque quando Ele vier, transformará o nosso corpo mortal para ser semelhante ao corpo da sua glória. Aqui nesse contexto ele diz isso. Ele diz, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Aí ele fala da adoção de filhos. E um pouquinho mais para frente ele vai confirmar, continuando a mesma ideia, no versículo 29, dizendo assim: porquanto os que de antemão ele conheceu, os predestinou para serem iguais ao seu filho, a fim de que este filho seja o primeiro gerado entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus tem 3 imagens. Ele tem aquela ideia que a Bíblia apresenta dele, antes dele descer do céu, quando ele estava na forma de Deus, ele era Deus, ele tem esta imagem. Mas a gente tem a imagem de Jesus na terra, quando ele se faz homem, servo de Deus, e aprende a obediência pelas coisas que ele sofreu, e agora ele está no mesmo céu de onde ele veio, mas ele não voltou como ele chegou aqui, porque ele veio em espírito e voltou com o corpo. Ou seja, ele veio de lá para cá apenas em espírito, mas voltou daqui para lá com um corpo de carne e ossos. São 3 situações diferentes. Quando Paulo diz assim, ele nos predestinou para termos a imagem do seu filho, ele está falando da imagem atual de Jesus, da imagem que Jesus tem no momento que Paulo está escrevendo isso aqui. Ele não está falando daquele Jesus terreno, humano, natural. Ele não está falando que Deus nos predestinou para termos a imagem que Jesus teve quando estava na terra. Ele está falando que fomos predestinados para termos a imagem que Jesus tem agora à direita de Deus no céu. Que é por isso que ele diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Ele está falando sobre a imagem que Jesus tem depois da ressurreição. Porque antes de ressuscitar, ele era o unigênito. Ele só é chamado de primogênito depois que ele morre, é sepultado e ressuscita e se sobe à direita de Deus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o texto chama Jesus de o primogênito dos mortos. Ele só é primogênito entre muitos irmãos porque foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Paulo diz isso em Atos capítulo 26, versículo 16, conversando com aquela autoridade romana. Ele diz que Jesus mandou ele se levantar, afirmar-se sobre os seus pés. Aí Jesus diria, porque eu te apareci por isto, Paulo, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, dos gentios. Aí quando ele conta o seu testemunho, ele diz, pelo que, ó rei Agripa, no versículo 19, Atos 26, 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a Judeia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando boas obras, obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, tentaram me matar, mas com o socorro de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que tinha que acontecer, isto é, que o Cristo tinha que morrer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos. O primeiro, não é o único, o primeiro. Quando é que ele é feito o primogênito? Depois que ele ressuscita. Então ele não está falando que Deus nos predestinou para termos a imagem que Jesus teve quando estava na terra. Porque se fosse assim, ele não seria o primogênito. Naquela época, antes de morrer e ressuscitar, ele era o único, o unigênito.
Mas depois que ele morre e ressuscita, aí sim, ele é o primogênito dos mortos, o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem quarto, tem quinto. Então, o conceito de Paulo para a adoção de filhos, o conceito de Paulo é ser transformado, passar pela ressurreição. Vocês lembram daquela discussão de Jesus com os saduceus, lá em Lucas 20, 36, se eu não estiver enganado? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele conversava com os saduceus e eles queriam saber de quem seria aquela mulher que tinha casado com muitos irmãos. Aí Jesus explicando, em um determinado momento ele diz assim, ó: os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Sendo filhos da ressurreição, eles são filhos de Deus. Porque o conceito bíblico mais elevado para alguém ser chamado de filho é porque essa pessoa recebeu essa natureza gloriosa, imortal, invulnerável e poderosa, que só se alcança depois da ressurreição. Então, Jesus disse, por passarem pela ressurreição, eles são filhos de Deus. Sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. Até Jesus, em Romanos 1, 3 e 4, foi chamado de filho de Deus porque ressuscitou dentre os mortos. Lá está escrito, Paulo diz que pregava o evangelho de Jesus Cristo, que segundo a carne era filho de Davi, mas havia sido declarado filho de Deus pela ressurreição dos mortos. E em Atos 13, 32 e 33, Paulo diz, nós vos anunciamos o evangelho das promessas que foram feitas aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Quando Jesus é declarado filho de Deus em poder? No dia que ele ressuscita dentre os mortos. Ou seja, o conceito de adoção de filhos, na cabeça de Paulo, está associada a esta futura transformação pela qual a gente vai passar. Ou seja, Jesus é o nosso primogênito, é o nosso protótipo. Ele é o primeiro a penetrar os céus, a experimentar essa realidade. Ele é o primeiro, mas por tudo que ele passou, a gente vai passar também. Então, quando Paulo fala de predestinação, ele está falando que todo o que estiver em Cristo Jesus está predestinado para a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.